início a mais um culto de louvor e adoração ao Senhor e de palavra. Então estamos nós aqui mais uma vez nessa noite de quarta-feira, para trazer a palavra do Senhor para você nessa noite, para a nossa amada igreja. Boa noite, amados, que o Senhor os abençoe abundantemente nessa noite. Saudade de todos vocês, doido para abraçar vocês. Muito em breve estaremos juntos. Que Deus te abençoe. Que esta casa seja a sua casa, Senhor. Venha, toma esse lugar, é do Senhor. Vamos orar, queridos. Ó Deus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela vida das tuas ovelhas. Muito obrigado pela nossa igreja. Muito obrigado pelas nossas famílias. Muito obrigado, ó Deus, pelos amigos. Que nesta noite seja uma noite de encontro com Deus. Ajuda-nos, ó Pai, na ministração da tua palavra. Preenche os corações essa noite, em nome de Jesus. Amada igreja, que Deus te abençoe. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Juízes, no capítulo 19, verso 1. Juízes, capítulo 19, verso 1. Quero estar lendo para você aqui, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu também naqueles dias, em que não havia rei em Israel, e que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Amém? Feche teu olho, curva a tua cabeça, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, ela está exposta, está colocada à mesa para ser servida aos seus filhos. Ó Deus, que eles se aproveitem o máximo daquilo que o Senhor tem para dizer para eles, aos ouvidos deles. Enche os corações nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, em tempos de mentiras, dizer a verdade é um ato revolucionário. Eu quero trazer como tema dessa mensagem nessa noite, mentiras editadas que a sociedade engole como verdades. Amados, lemos aqui apenas um versículo do capítulo final, de um dos capítulos finais do livro de Juízes, e esses capítulos finais narram uma das histórias mais terríveis que você possa imaginar, mais assombrosas, mais maquiavélicas que você possa imaginar. É terrível a história contada nos últimos capítulos, do 17 em diante de Juízes. Queridos, aqui vai contar a história. Eu quero começar lá no capítulo 17, narrar para você essa história de algumas pessoas. Capítulo 17 vai falar de um homem chamado Mica e também desse levita. E a história vai dizer que Mica ganhou um dinheiro e compartilhou esse dinheiro com a sua mãe, e a sua mãe devolveu para ele, usando até o nome de Deus, disse que ele construiria deuses estranhos. Então, querido, o que tem a ver a história de Mica, a história do levita, com a história da nação de Israel? Simples. A história final do livro de Juízes vai falar da depravação moral que essas pessoas tinham em comum, da sua decadência espiritual que eles tinham em comum. Tanto Mica, que fez deuses de prata para ele e fez da casa dele um altar a deuses estranhos, quanto o levita, que era para estar servindo a Deus, mas optou por servir a sua própria vontade, de fazer o que ele queria, e saiu peregrinando pela terra. E o texto vai dizer que ele saiu peregrinando para fazer o que lhe dava vontade de fazer. Então o versículo que nós lemos, por não haver rei em Israel, porque o povo estava longe de Deus, então cada um decidia fazer o que bem queria da sua vida. Os últimos dos juízes, Sansão, estava tão caído, estava tão depravado, mas estava tão sem moral, que nós sabemos o final da sua história, o que deu a sua história. Queridos, a história vai narrar desse homem, desse levita, que de repente resolve peregrinar pela terra. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você está sem referência de nada nessa vida, quando Deus não é a sua referência, quando Deus não é a nossa referência, a gente fica vagando de um lado para o outro. Hoje é uma data muito complicada.
Eu costumo dizer que é uma data muito maligna, que diz que é o dia da mentira. Como atribuir um dia que o Senhor fez como um dia do diabo, gente? Isso é depravação da humanidade. Atribuir a um dia que o Senhor fez ao dia do diabo, que é o dia da mentira. Veja bem, a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus fez um homem à sua imagem, à sua semelhança, fez todas as coisas, fez a humanidade, fez o mundo em apenas 6 dias. E no 7º ele descansou. E viu Deus que tudo que ele fez era bom, ou seja, os dias que ele criou, o céu, a terra, o mar, os rios, a noite, o dia, os luminares, era bom. Então, a depravação da humanidade, ela é tão grande, querido, que os homens atribuem um dia que é do Senhor, como um dia de quarta-feira, ao dia da mentira, um dia de Satanás. Isso é depravação moral, ética e espiritual diante do Senhor. Essa é a sociedade ao qual a gente vive. Então, queridos, veja bem, um homem e uma mulher sem uma referência espiritual, sem Deus no teu coração, ele fica perambulando de um lado para o outro. E aí vamos ver qual é só coisa interessante. Esse levita vai e se encontra com Mica, e Mica o convida para a casa dele. Nesse convite, Mica faz uma proposta dele ser levita e sacerdote na casa de Mica. E aí sabe o que acontece quando o homem está sem referência? Quando você está aí desigrejado de um lado para o outro, você acaba aceitando as primeiras migalhas que aparecem, que Satanás apresenta numa bandeja. E esse levita aceitou ser sacerdote de Mica, ou seja, abandonando Deus e servindo a Deus estranho na casa de um homem depravado, na casa de um homem estranho. Queridos, isso é muito triste, isso é muito complicado, entendeu? Muito triste. Aqui nós vemos um problema da antiguidade, lá da época dos juízes, muito parecido com os dias de hoje, aonde homens e mulheres têm insistido em situações que Deus não os levantou para isso. Homens e mulheres têm insistido em fazer coisas que Deus não chamou. E aí o que acontece? Junta um homem caído com um crente desigrejado, e os dois se juntam e ambos resolvem fazer aquilo que Deus não quer que seja feito. E lá na frente, o pecado desses homens trará consequências terríveis. E aí eu quero entrar no real da história, onde eu queria chegar com você. Por que eu dei o nome de mentiras editadas que a sociedade engole como verdades? Por causa desses caras. Olha só o que acontece na história, queridos. A partir do capítulo 19, vai contar a história do levita. Vai dizer que ele tinha uma concubina. O que era uma concubina naquela época? A concubina era uma escrava sexual, era uma segunda esposa. Isso era muito comum naquela época, mas não que seja aprovado por Deus. Deus nunca aprovou isso, querido. Mas por causa da dureza do coração dos homens, conforme disse Jesus, por causa da dureza do coração dos homens, o Senhor permitiu algumas coisas para que lá na frente pudesse corrigir a sociedade. Então, queridos, a concubina era como se fosse uma segunda esposa, como se fosse um objeto sexual, uma escrava sexual dos homens. A concubina dele era tratada como escrava dele, ela não era tratada como uma segunda esposa. E aí, querido, um dia ela peca, ela erra. A palavra vai dizer que ela teve um caso com uma outra pessoa, e ele descobriu, e ela fugiu para a casa do seu pai, e foi se esconder na casa do seu pai. Ela foi buscar refúgio na casa do seu pai. Quando ele deu por si, você vê, ela tinha tanto valor, esse cara caído, dava tanto valor àquilo que ele tinha, que ele só deu por falta dela 4 meses depois. 4 meses depois, ele resolve buscar a concubina na casa do pai dela. E quando ele chega na casa do pai dela, a história vai narrar que o próprio pai negocia com ele o retorno da sua filha para a casa dele. Ou seja, não respeitaram o direito da mulher, que não tinha direito nenhum dado pelos homens naquela época, não respeitaram o pensamento dela, o que ela sentiu, o que deixou de sentir.
O pai não quis nem saber os riscos que essa sua filha poderia correr. Mas não, por causa do nome, da honra da família, por causa do nome, da honra de que uma filha naquela época casada, se perdesse o casamento, não podia voltar para casa se largasse o marido, que era uma desonra isso para a família, ele entrega a sua filha na mão desse levita caído para que ele voltasse com ela para casa. No meio do caminho, querido, no meio dessa viagem, ele viu que ia demorar para chegar em Efraim, ele resolveu pousar em Jebus, que hoje é mais conhecido como Jerusalém, que era a terra onde habitava também dos seus irmãos. E ele resolve se instalar ali, ele resolve passar a noite ali. E aí a história vai contar que um homem velho, outro caído, um caído vai se juntando com outro caído, que se junta com outro caído e vai para um lugar de caideira. Essa é a verdade. Então esse velho o recebe na cidade, porque a cidade estava muito vazia. E ele disse: olha, não é legal vocês ficarem passando pela cidade aqui, porque a cidade está deserta, a cidade está vazia, ela é muito perigosa. Vem pousar na minha casa, fica na minha casa. Queridos, era muito normal e comum as pessoas cederem aos viajantes pousada. Isso era bom, fazia bem para a pessoa que recebia. E era educado isso, era elegante isso, era honroso isso, a pessoa pousar na casa do outro. E era muito normal. E, queridos, mas acontece uma história terrível quando esse velho leva esse casal, o levita e a concubina, para a casa dele. A história vai narrar que eles estavam bebendo, comendo, se alegrando, quando de repente o texto diz que homens malignos de Belial, depravados e reprovados, bateram a porta e pediram para que eles pudessem usar sexualmente aquele casal que ali estava. Isso nos faz lembrar, queridos, de Sodoma e Gomorra. A depravação moral era muito grande, mesmo depois da destruição de Sodoma, o povo não aprendeu com a justiça de Deus e com os juízos de Deus. E aí esse velho, queridos, também com o mesmo pensamento do pai da concubina, com o mesmo pensamento do levita, ou seja, para ele a vida humana não tinha valor nenhum, chega para esses homens e negocia a própria filha e a concubina do levita, para que os homens se saciassem com elas e deixassem o levita em paz. Olha só que coisa terrível, que história assombrosa, queridos, que história satânica e demoníaca. Mais um homem que se apresenta na palavra de Deus aqui, e que faz com que as coisas tomem um direcionamento muito pior do que a gente possa imaginar. E aí a história vai narrar, queridos, que aqueles homens abusaram da filha desse velho e da concubina do levita a noite inteira, num ato de extrema covardia, um ato reprovável diante da humanidade. E aí sabe o que acontece, querido? Na história, você pode ler depois aí. O levita foi simplesmente dormir. Essa era a importância da concubina para ele. Essa era a importância da vida humana para ele. Ah, vou dormir. Não é comigo, é com ela. Então deixa acontecer. Queridos, isso é muito triste. Isso é muito triste, isso é terrível. Isso me deixa assim, com sentimentos que não dá nem para reproduzi-los. Tamanha repugnância que dá dentro de nós, lendo uma história desse, queridos. Note você aí que em nenhum momento a palavra de Deus diz o nome do levita, da concubina e do velho, porque para Deus isso era repugnante demais, o pecado deles, dela ser concubina, dele não esquentar a cabeça, do velho, e o que esses homens fizeram na cidade de Jebus. Queridos, a partir disso daí acontece algo terrível, acontece uma treta terrível. Então, no outro dia de manhã, o levita sai, vê a sua mulher ali desfalecida, pega ela, coloca ela com certeza no lombo de um animal e segue viagem e vai embora para a sua cidade Efraim. Mas quando chegou lá, ela estava morta. E aí, queridos, olha o que esse cara fez, olha o gesto que esse cara teve.
Ele tomou a mulher, cortou ela em 12 partes e mandou para as 12 tribos de Israel e contou a sua história. Ele diz que uns homens de uma cidade, a cidade inteira, abusou da sua esposa. E veja bem, não foi a cidade inteira, foi alguns homens que a Bíblia diz que eram malignos, ou seja, verdades editadas, ou seja, não absolutas. Ele contou a sua versão, a sua história para aquilo que ele queria que acontecesse. Sabe o que ele queria que acontecesse? Ele queria que os homens, as autoridades, todo Israel comprasse o seu barulho, comprasse a sua briga e se vingasse dele, do que fizeram com a mulher dele. Queridos, isso é terrível. Isso é terrível. Ele contou a história que ele quis contar. E aí sabe o que aconteceu, amado? Sabe o que aconteceu, amada? Israel se reuniu, se juntou e foi lá vingar a morte da concubina. Então houve uma guerra terrível por causa de uma mentira que começou lá atrás com um homem caído que fez um Deus para si de prata, que constituiu um levita desigrejado, longe do Senhor, caído, um crente caído, como sacerdote na sua casa, aonde ali depois ele arrumou uma concubina para ele, a mulher dele não era o suficiente, ele sai para buscar a concubina, porque era um objeto de valor dele, comercial dele, que mostrava à sociedade que ele era o cara, porque ele tinha 2 mulheres, né? Hoje virou moda, né? Tem um monte de gente aí arrumando 2, 3 mulheres, e está achando que Deus está aprovando tudo isso daí. Só que Deus não está aprovando isso não, porque isso é depravação, isso é pecado. Hebreus capítulo 13, verso 4 vai dizer que digno de honra seja o leito, mas sem mácula, sem ter sido manchado pelo adultério, sem ter sido manchado pela traição. Então, este homem começa os erros lá atrás, quando ele começa a perambular buscando fazer os seus próprios desejos, ter os seus próprios, suas próprias aventuras, longe de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que caminhar nesta terra, nesta vida, longe do Senhor, sem nenhuma perspectiva de reino dos céus, vai te levar para caminhos tortuosos, a lugares de morte física e morte espiritual, queridos. Pessoas que não têm nenhuma perspectiva espiritual de vida, é isso que dá. Pessoas que hoje estão numa igreja, amanhã estão na outra. Hoje eles estão aqui porque gostam do pastor, amanhã eles estão na outra porque o pastor daqui eles não gostam mais, o de lá é melhor. Daqui a pouco eles não querem ficar lá, porque lá o louvor não é bom, quer ir para o lado de cá. Chega aqui e não quer ficar, porque a palavra de Deus aqui é verdadeira, é pesada. Então ele quer ficar perambulando por aí. O texto bíblico diz que este levita, que deveria estar na casa do Senhor, adorando a Deus, servindo a Deus, ele estava procurando na rua algo que lhe agradasse e satisfazesse a tua vontade. Assim vivem os desigrejados de hoje, de um lado para o outro, dizendo que serve a Deus, mas cumprindo as suas vontades, os seus desejos carnais e não espirituais. O texto ele é bem claro, queridos. O texto ele é bem claro. Começa lá atrás, num erro de um homem que deveria estar servindo a Deus, num erro da mãe dele que deveria estar servindo a Deus, mas antes resolveram com o dinheiro gastar para fazer um ídolo de prata. Depois desse levita que deveria estar no templo, na igreja, que deveria estar no tabernáculo lá, porque naquela época ainda não existia o templo, mas deveria estar no tabernáculo servindo, não, optou por perambular por aí para achar alguma coisa que satisfazesse a sua alma. Aí se junta um caído com outro caído, e aí dá isso aqui, aí os problemas começam a vir, e aí Deus vem e permite que essas coisas aconteçam, conforme está em Romanos capítulo 1, lá no finalzinho, no versículo 31, 32, que vai dizer, 30, 31, 32, que Deus os entregou às suas próprias paixões, para que se depravassem um com os outros. É o que aconteceu aqui, queridos. Que história terrível, que história difícil. E aí,
o Israel todo congregou, se uniu. Aqui que está uma outra coisa que tem acontecido muito nos dias de hoje. Crentes que perderam o fio da meada, perderam o norte em Deus, estão em casa, estão por aí, estão na igreja sem fazer nada, e também não querem fazer nada, começam a ouvir verdades editadas, começam a aceitar essas verdades editadas como verdades absolutas, mas são mentiras, e aí tomam para si as dores dos outros que estão no pecado, estão na mentira, e se juntam para praticar iniquidade diante de Deus, e muitas das vezes contra os santos de Deus. O Senhor não vai ter essas pessoas mais como inocentes, elas já não são mais inocentes. Deus não tinha Mica como inocente, nem sua mãe mais como inocente, muito menos esse levita, muito menos a concubina, muito menos o seu pai, muito menos o velho que deu ela e deu a filha. Essas pessoas Deus não tinha mais como inocente. E aí Israel se junta, vai para a cidade e passa fio de espada, mulheres, crianças, animais e homens, ao ponto de matar quase que a cidade inteira. E aí você pode ler depois no final de Juízes, que a tribo de Benjamim quase que foi extinta da face da terra, da humanidade, por causa de uma mentira, por causa de uma meia-verdade, por causa de uma história editada. Qual é a história que tem contado para você e você tem acreditado, querido? Histórias editadas? Hoje, a humanidade de hoje não está muito longe daquela, não, é pior do que aquela, porque as pessoas hoje contam as suas verdades, as suas histórias, e não tem nenhum pingo de vergonha na cara, não tem um pingo de respeito, de querer ouvir a verdade do outro, só ouve um lado, mas não ouve os dois lados, não toma para si a parte espiritual do negócio e entende, olha, tem alguma coisa errada nesse negócio, Deus não está nisso, ou tem alguma coisa errada nesse negócio, tem alguém afastando da verdade de Deus. Mas não, naquela época foi a mesma coisa. O levita contou a história dele, não é porque ele amava a concubina, não é porque ele tinha amor pela concubina, é porque a concubina para ele era um objeto de negócio, de prazer, de status social. Eu tenho 2 mulheres. Queridos, Deus não tem isso como normal, o Senhor não aprova nada disso daí. E aí, queridos, o que a gente pode aprender com esse texto, com isso que nós acabamos de falar, com essa mensagem? Simples, querido. O que esse texto nos ensina? Que nós precisamos mudar em nós, para não sermos os mesmos algozes desse texto, para não sermos o levita, para não sermos o pai da concubina, para não sermos o velho que abrigou eles, para não sermos o Mica que construiu um deus de prata, para não sermos aquelas pessoas daquela cidade que praticaram aquela vergonha, aquela atrocidade com essa mulher, muito menos para sermos igual a essa mulher e sermos vítima dos nossos próprios erros. Como fazer? O que esse texto nos ensina? Queridos, primeiro, precisamos olhar com resignação e indignação para isso. Não podemos aceitar nos dias de hoje que mulheres sejam tratadas como qualquer, que homens finjam que as suas famílias não valem nada, que homens vá para o púlpito da igreja, não falam mais de família, só falam de si, e quando falam de família, falam meia verdade, porque têm vivido vidas destruídas dentro de casa. Esposas que não falam com o marido, marido que não fala com a esposa e vai para a igreja, como se nada tivesse acontecendo, como os santos de Israel, é pastor, é líder, é crente, é todo mundo, e acha que Deus está aprovando isso. Deus não está aprovando isso não, tem sido reprovado diante do Senhor. Nós temos que começar a olhar para essas coisas com outro olhar, um olhar de preocupação, de misericórdia sim, mas de preocupação, em entendermos espiritualmente que tipo de evangelho estão vivendo e que tipo de evangelho está sendo pregado. Outra coisa que a gente aprende aqui, que a gente tem que ter para entender, que não devemos contar meias verdades, precisamos contar a verdade inteira. Precisamos entender que a nossa verdade não é absoluta, que o meu direito termina quando começa o direito do próximo. É assim que é na lei, é assim que é na Constituição, assim que é no direito, é assim que é nos tribunais, assim que é a Bíblia. A minha verdade não é absoluta se eu não tiver pautado aqui.
Se eu tiver pautado aqui, ela ainda precisa ser comparada com o que a Bíblia diz. Ela precisa ser analisada como os crentes de Bereia fizeram. A gente aprende que nós não devemos contar meias verdades, nós precisamos contar a história verdadeira. Mesmo que nós estejamos errados, nós precisamos dizer, não, eu errei sim, mas eu errei por isso, e se eu estou errado, eu peço perdão, peço desculpa, para que a gente não cause algo pior, um dano pior lá na frente. Outra que tem essa história a ver conosco, nós também somos tão pecadores conforme aquela sociedade. Essa sociedade é tão depravada conforme aquela, ou pior. Digo para vocês que é pior do que aquela. Não que hoje vai se estrupar uma mulher e vai se fazer uma guerra civil. Não estão nem aí. Da mesma forma que não ligavam para os acontecimentos da época, hoje também não ligam. Tem tratado as mulheres como objeto. Mulher não é objeto. Mulher é a melhor parte que Deus fez para você, marido, para você, rapaz que está namorando. Tenha compromisso com a verdade. Seja sincero. Honre a tua mulher, honre a tua esposa, honre teus filhos. Deus escreveu um capítulo inteiro de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, só para a mulher. Só para dizer como que é a mulher, como ele vê a mulher. E você precisa entender isso, queridos. Outra, precisamos entender no nosso coração que nós precisamos pedir perdão a Deus sim. Todos os dias, isso é tempo de pedir perdão para Deus, isso é tempo de conserto. Pelo nosso pensar, pelo nosso caminhar, pelo nosso entender, nós achamos que somos muito sábios. Nós achamos que entendemos muita coisa, e porque nós somos crentes, carregamos uma Bíblia e temos o nome de uma igreja, que nós somos os doutores da razão, nós somos os senhores da verdade. Nós não somos senhores da verdade, o único Senhor da verdade é Cristo Jesus. E quem testifica essa verdade em nós é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos sim ser sinceros diante de Deus, sermos diferentes diante dessa sociedade pecaminosa. Romanos capítulo 12, 1 e 2, não vos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos ser sem máscara, precisamos ser sem falsidade, precisamos ser seres fiéis ao Senhor, homens e mulheres fiéis ao Senhor, inconformados sim, separados desse mundo, entendermos que a depravação daquela época não está muito distante a de hoje, a de hoje está muito acima daquela época, hoje são coisas piores, e que a gente precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Queridos, eu queria deixar essa mensagem nessa noite. Mentiras editadas que a sociedade engole como verdade. Nós não, eu e você não engolimos mais mentiras editadas. Eu e você não engolimos mais meia verdade. E dia 1º de abril não é o dia da mentira não, é o dia do Senhor Jesus Cristo. Ele fez esse dia para ser adorado, e Satanás não vai roubar isso da igreja. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Senhor te dê discernimento para que você proteja a tua família, os teus filhos, as tuas filhas, a tua esposa. Esposa, lute pelo seu marido, lute pelo seu marido, lute com oração, põe o joelho no chão e lute por ele. Eu sou pai de meninas e sou como leão, porque aqui em casa só tem eu de homem e meu cunhado de 18 anos, o resto é tudo mulher. Então eu luto como leão, de unhas e dentes, porque eu entendo que Deus me deu para elas, para ser o leão delas dentro de casa, enquanto o leão da tribo de Judá nos guarda e nos protege de todo mal. Que o Senhor te abençoe nessa noite, que essa mensagem venha alicerçar o teu coração, pautar o seu coração em Cristo Jesus. E quando nós vemos coisas parecidas com essa nos dias de hoje, não podemos aceitar como coisas normais e corriqueiras dos dias de hoje. Nós temos que entender que nós somos cidadãos dos céus, e como cidadãos do céu nós banalizamos isso. Isso é banal diante de nós. A gente não quer nem saber disso daí. Pelo contrário, nós vamos orar sempre para que a justiça de Deus venha sobre os homens depravados e que haja para eles oportunidade, misericórdia, graça e amor do céu para que eles se convertem, porque eu vou morar no céu, você vai morar no céu e nós queremos que eles também vão morar no céu, mas arrependidos de seus pecados. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar, encerrando o culto desta noite, a palavra desta noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra, aplica em nossos corações,
faça produzir frutos dignos de arrependimento. Tenha misericórdia de nossas vidas. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E o dia de hoje, onde crentes falam a mentira brincando, aonde ímpios depravados continuam na mesma, nós negamos, nós recusamos, nós evitamos qualquer coisa que venha dizer que o dia de hoje é o dia da mentira. Pelo contrário, hoje é dia do Senhor. Nós recusamos esse dia como dia da mentira e aceitamos e queremos e profetizamos como o dia do Senhor. É o que nós queremos, é o que nós desejamos nessa noite. Nos abençoe e nos guarde. Guarde a nossa família, em nome de Jesus. Estica a mão aí, querido, receba a bênção, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus nesta noite. Todo o povo de Deus junto diz amém. Deus te abençoe, queridos. Até domingo pela manhã, em nome de Jesus. Morrendo de saudade de vocês.